Muito boa tarde a todos vocês que me assistem nessa live agora, meus irmãos, meus amigos do Face, a todos vocês que estão assistindo e aqueles que ainda vão assistir essa live. Essa tarde eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você, uma palavra de Deus que Deus colocou no meu coração e eu preciso estar compartilhando essa palavra. A palavra de Deus, ela é uma semente e é sobre isso que eu quero falar com você nesta tarde. Aqui em Mateus, no capítulo 13, quero ser breve nessa live. Em Mateus, aqui no capítulo 13, Jesus ele nos deixa uma parábola. Uma parábola é uma comparação. A palavra de Deus ele faz uma comparação com uma semente. Essa semente ela é semeada. Quando nós ouvimos a palavra, ela está sendo semeada no nosso coração. Essa tarde, a palavra de Deus está sendo semeada no teu coração. Vamos falar um pouco dessa palavra. Aqui em Mateus 13, no verso 3, nos diz assim: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nos diz a palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos que já estão aí assistindo a live, já estão ali comentando, compartilhando. Deus abençoe suas vidas. E essa palavra aqui do semeador, Jesus ele faz essa comparação, porque Jesus ele prega, Jesus ele fala de maneira simples. Ele pregava quando ele estava nesse mundo fisicamente de maneira simples. Hoje o seu Espírito Santo está aqui. Lá em João, no capítulo 14, Jesus disse que quando ele subisse ao céu, ele enviaria o Espírito Santo, Consolador. É o Espírito Santo, Consolador, que nos ensina todas as coisas. É Ele que está no mundo hoje, é Ele que está nos ensinando, é Ele que está falando. Por isso que está escrito aqui no verso 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se você tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo de Deus, ouça, ouvidos espirituais. Nós precisamos aumentar a nossa fé, nós precisamos ter fé no nosso coração, ter fé na nossa vida, para que nós possamos ouvir o Espírito Santo. Talvez você se pergunte agora: como que eu vou ter fé? Como que eu vou ouvir o Espírito Santo? Como que eu faço para aumentar a minha fé? A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então é ouvindo a palavra de Deus que você vai acrescentar a fé no teu coração, é ouvindo as verdades de Deus. Aqui ele diz: de muitas coisas ele falou por parábolas, e dizia: o semeador saiu a semear. O Espírito Santo está semeando, o Espírito Santo ele está jogando a semente. As igrejas estão com as portas abertas, os pregadores estão pregando, os atalaias de Deus, os homens de Deus estão pregando a palavra. Na televisão, na internet, no rádio, está sendo pregada a palavra de Deus. Essa é a semeadura. Mas o que está sendo feito com essa semente que você está recebendo? Talvez um vizinho seu, talvez um amigo seu, talvez um familiar seu já lhe falou da palavra de Deus, já te contou de coisas de Deus, talvez já te falou até de testemunhos, talvez você já tenha visto testemunho de bênçãos, de milagres na vida das pessoas que servem a Deus. Isso também é uma semente que está entrando no teu coração. Deus está falando contigo, e nessa tarde não é diferente. Deus está falando contigo através da sua palavra. Embora seja eu que esteja falando aqui nessa live, mas eu estou falando a palavra de Deus que pode mudar a tua vida, a palavra de Deus que mudou a minha vida. Aqui Jesus estava semeando, nem todos aceitaram a palavra do Senhor Jesus, nem todos decidiram segui-lo, e no dia de hoje da mesma forma, nem todas as pessoas acreditam, nem todas as pessoas querem seguir a Deus. Mas Jesus disse que só existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só existe um caminho, é só Jesus, é só Deus para solucionar os nossos problemas.
para nos dar a solução para a nossa vida, a salvação para a nossa alma. É só Jesus que pode dar, não tem nenhum outro nome que possa nos dar salvação a não ser Jesus, o Filho de Deus. Foi por isso que Ele morreu na cruz, foi por isso que foi necessário Ele descer aqui nessa terra, viver como um ser humano e morrer numa cruz, porque Ele levou nossas culpas. O profeta Isaías diz isso, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então aquilo que tinha contra nós, que o inimigo tinha para acusar a nossa vida, recaiu sobre Jesus. Hoje nós somos livres, mas você tem que ter essa decisão de se tornar livre. Não adianta você ser liberto, mas a sua mente ficar cativa, ficar ali presa. Você tem que libertar a sua mente, você tem que se libertar. Como é que você vai se libertar? É se envolvendo com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com a verdade de Deus. Porque quando você conhece a verdade, a mentira já não tem mais efeito na tua vida. Talvez você esteja passando por um problema, por alguma dificuldade, por alguma situação na tua vida, e as pessoas dizem: não, mas isso é assim mesmo, isso aí vai piorar. Não, não vai piorar. A Bíblia Sagrada tem promessas para aquele que crê, e se você crê, você tem direito a desfrutar das promessas de Deus. Se você crê no Senhor Jesus, se você crê na palavra de Deus, você tem direito a desfrutar das bênçãos que tem a palavra para a tua vida. Aqui Jesus diz: o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Talvez a palavra você já tenha ouvido ela, mas passou um tempo e você se esqueceu da palavra, se esqueceu daquilo que foi dito. Talvez até mesmo você já tenha ido numa igreja, já tenha participado de algum culto, mas você já não lembra mais, você já nem sabe mais como que você faz para lembrar daquilo que lhe foi dito. Essas são as aves que vêm e elas retiram. Isso é o maligno, é o próprio inimigo. Ele tira isso da nossa mente, ele começa a encher nossa mente com outras coisas, mas nós não podemos dar espaço para isso. Você tem que prestar atenção no que Deus tem para a tua vida. Por isso que o apóstolo Paulo, mesmo ele sendo um homem de Deus, um apóstolo de Jesus Cristo, ele dizia: eu prossigo para o alvo que é Cristo. Ele tinha um foco. Nós precisamos ter esse foco em Deus na nossa vida. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque se Ele não estiver no primeiro lugar, Ele não vai estar em lugar nenhum. O próprio Senhor Jesus falou isso: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Gastamos tanto tempo correndo atrás das demais coisas. Hoje é um dia que eu estou de folga. Hoje eu estava correndo atrás de algumas coisas na minha vida que eu preciso resolver, mas eu parei e disse: eu vou buscar a Deus, eu vou fazer algo para Deus, porque Deus ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Não adianta eu falar aqui da boca para fora, não adianta eu falar para os irmãos que Deus está em primeiro lugar na minha vida, se não tirar um tempo para Deus. Tira um tempo da tua vida para Deus, e você vai ver a diferença na tua vida. Não deixa as aves do céu roubar a palavra, como diz aqui nessa comparação, nessa parábola. Não deixa nada tirar a palavra de Deus que já foi semeada no teu coração. Não deixa a dúvida entrar, não deixa pessoas com palavra de dúvida colocar isso na tua vida. Aqui diz que outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saiu o sol e ela morreu, a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. A palavra de Deus ela tem que achar guarida em nós, ela tem que ter raiz profunda. A palavra de Deus ela tem que ser algo profundo, porque os versículos da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não é algo fictício, ela não é uma historinha contada, ela é a verdade de Deus, e ela tem que entrar de maneira profunda na nossa vida. Você pode ler um livro de autoajuda, você pode ler qualquer outra coisa, e você só lê por cima, mas a palavra de Deus não. Nós precisamos examinar, nós precisamos ter profundidade com as coisas de Deus, levar as coisas de Deus a sério. Glórias a Deus. Aqui diz que outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mais adiante aqui tem toda a explicação da parábola. Se você tem a sua Bíblia em casa, você pode estar lendo. Jesus ele mesmo explica para os seus discípulos o significado dessa parábola, o significado dessa semente que foi sufocada, cresceu espinhos e sufocaram. Essa palavra, essa semente que foi sufocada pelos espinhos, é quando a pessoa começa a buscar a Deus, ela começa já a ver até algum resultado na sua vida, mas daqui um pouco as tentações do mundo sufocam, os prazeres do mundo, as diversões do mundo, as distrações que hoje existem muito, as distrações começam a distrair aquela pessoa, sufocam.
E ela começa novamente a correr atrás das demais coisas. E aquilo que era para estar em primeiro lugar, a pessoa deixa em último lugar. A pessoa vai no médico, ela vai no especialista, ela vai no advogado, ela vai... Tudo que é lugar, ela procura um amigo, um familiar, ela pede ajuda. E a última coisa é Deus. Nesses mais de 10 anos, 12 anos já de caminhada com Deus, eu tenho visto muito isso. As pessoas deixam o último lugar, é buscar a Deus. Quando estão já no último, aí lembram de Deus. Não deixa para lembrar de Deus na última hora. Lembra de Deus agora. Não é difícil. Deus ele só quer a nossa fidelidade. Jesus ele não morde, ele não tira pedaço. Jesus ele diz na sua palavra, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus ele quer te dar uma vida boa, uma vida de paz. A paz que o Senhor Jesus tem é diferente que a paz que o mundo tem para te dar. É uma paz verdadeira, uma alegria verdadeira, e você vai ter alegria de viver. Talvez você tenha se distraído com tantas coisas, você tenha assistido lá a Netflix, você tenha assistido filmes, séries, você tenha se divertido com a bebida, no álcool, seja no que for, mas nada preenche a tua vida, parece que sempre tem um vazio. Mas quando Deus entra na nossa vida, Ele preenche. Essa alegria é completa. A alegria que o Espírito Santo pode te dar é uma alegria completa. Eu sou testemunha viva disso. Eu vivia no mundo, na diversão, no álcool, na bebida. Eu fazia de tudo de errado. E um dia eu tomei uma decisão na minha vida. Muitos zombaram, muitos não acreditaram, mas não importa o que as pessoas vão dizer, importa o que você crê. O que você quer para a tua vida. Você precisa ter um foco, você precisa ter um alvo. E aqui na palavra diz que, no verso 8, diz: outrora, enfim caiu em boa terra e deu fruto. Então uma parte daquela semente caiu em boa terra e deu fruto, deu 100, 60 e 30 por um. Então, esse semeador que está semeando a palavra, ele continua semeando. Hoje ele também está semeando. E a minha oração, meu pedido a Deus nessa tarde é que você seja essa boa terra, que aceite de bom grado a palavra de Deus, porque ela pode mudar a tua vida, ela pode dar fruto na tua vida. A diferença não é Deus. As pessoas botam muito a culpa em Deus. Me aconteceu isso porque a culpa é de Deus. Deus não me ajudou, Deus isso, Deus aquilo. Mas o que você tem feito com aquilo que você está recebendo de Deus? O que você tem feito com essa semente que está sendo semeada no teu coração? Você tem jogado fora ou você tem feito uso da palavra de Deus? Deus ele nos dá autoridade para nós vencer situações adversas quando nós somos tementes à sua palavra, quando nós obedecemos a sua palavra. Por que Jesus tinha toda a autoridade? A Bíblia diz que toda a autoridade foi dada a Jesus, porque ele era submisso à palavra de Deus. Então as coisas de Deus são simples de entender. Se você tem um filho, se você tem uma empresa, vamos dizer, e tem um funcionário que ele é submisso ali, ele é fiel, você vai confiar nele. Se tem outro que não é fiel, que não dá bola para as suas instruções, você vai confiar nele. Assim, Deus da mesma forma com seus servos, com seus filhos. Ele quer alguém em que ele possa confiar. Deus ele quer confiar em você. Você já confia em Deus, mas Deus ele quer confiar em você. Você tem que demonstrar para você mesmo que você é digno da confiança de Deus, que você seja nessa tarde essa terra, uma terra fértil, uma terra que deixa ser penetrado a palavra de Deus. Às vezes o orgulho, às vezes o ego, a gente não aceita, a pessoa não aceita a palavra de Deus. Mas isso não é para mim. Mas eu posso dar um jeito na minha vida porque eu sei resolver minhas coisas, eu não preciso que ninguém me ensine. Deixa o orgulho de lado. Deixa Deus tratar com você. Se você precisa ser tratado, se você vai no médico e ele prescreve uma receita, um remédio forte, você vai lá e compra, você vai lá e toma, porque o médico prescreveu. E quando Deus fala com você, por que você não pode abrir o teu coração? Por que você não pode abrir a tua vida para Deus? Nessa tarde eu faço o convite: abra a tua vida para Deus. Diga um sim para Deus. Eu não estou dizendo isso porque eu quero que você venha na igreja onde eu estou pastoreando. Não, você pode ir em qualquer outra igreja. Meu pedido a Deus é que você se converta, que você mude o seu pensamento, que você dê crédito para a palavra de Deus, que vai ter mudança na tua vida. A palavra que eu falo, eu tenho um compromisso com Deus, eu sou um atalaia de Deus. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, fala sobre o atalaia de Deus. Eu tenho uma responsabilidade com Deus, eu assumi um compromisso com Deus de levar a palavra de Deus. Assuma hoje um compromisso com Deus, de servir a Deus, de buscar a sua presença. Você vai ver a diferença na tua vida. Você vai ver o Espírito Santo se manifestando na tua vida. O Espírito Santo ele só pode se manifestar num lugar limpo. Jesus diz em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 20, lá em Apocalipse ele diz:
Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você está ouvindo a voz do Senhor Jesus hoje, você está ouvindo a palavra dele hoje. Abra essa porta, quebra essa barreira. Talvez você diga, mas eu não tenho tempo para Deus, é muito difícil. Você tem tempo para tanta coisa, por que você não pode ter um tempo para Deus? Abra essa porta, deixa o orgulho, o ego de lado. Abra essa porta do teu coração e dê um voto de confiança para Deus, e você vai ver a diferença. No livro de Malaquias diz: vede e provai que o Senhor é bom. Prove que o Senhor é bom, experimente. Eu não estou falando aqui algo que eu não tenho vivido, estou falando pelo contrário, eu falo de algo que eu tenho vivido durante a minha vida. O Senhor, Ele é bom. Mas você já passou muita dificuldade? Sim, já passei, todas elas eu venci, porque tudo é possível aquele que crê. A Bíblia diz que em Deus nós somos mais, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Você pode ser mais que vencedor. Talvez você não tenha vencido na tua vida até o dia de hoje, talvez você tenha se encontrado numa situação até mesmo de derrota, né, no meio dos amigos, no meio da família, no meio da sociedade. Talvez você se ache um derrotado, mas a Bíblia diz que em tudo nós somos mais que vencedores. Você pode ser um mais do que vencedor, mas você tem que aceitar, você tem que querer. E o meu pedido nessa tarde é: abra o teu coração para Jesus, que você possa ser essa terra fértil, não uma terra pedreguenta, não uma terra cheia de espinhos que não tem lugar para a palavra de Deus, mas uma pessoa que tem sim um coração, uma mente aberta para receber a verdadeira palavra de Deus, que pode mudar a tua vida, porque já mudou a minha vida. E muitos testemunhos eu tenho visto aqui na igreja, testemunhos de milagre, pessoas sendo curadas, pessoas sendo abençoadas pela sua fé genuína em Deus. Não é eu que curo, não é pastor, não é pessoas que curam, é Deus. O Espírito Santo trata diretamente na tua vida, mas você tem que abrir o teu coração, você tem que ser essa terra fértil, deixar a palavra entrar na tua vida e dar crédito à palavra de Deus, buscar a presença de Deus. Vá até a igreja, venha até aqui na igreja, nós queremos orar pela tua vida. Vamos fazer um propósito de oração, vamos orar junto. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, eu tenho certeza, porque eu conheço o Deus que eu prego, eu confio no Jesus que eu estou anunciando a sua palavra. Então, abra essa porta nessa tarde, dê um crédito para o Senhor Jesus, e grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua semana, que está começando agora, é recém início da semana. Deus abençoe toda a tua semana, o teu trabalho, a tua família. E eu te peço, dobra teus joelhos no teu quarto, quando você for dormir, antes de você dormir, você dobra seu joelho e converse com Deus. Deus, ele vai dar resposta, Deus, ele vai dar direção para a tua vida. Quando você abre a porta do teu coração, quando você abre para Deus entrar na tua vida, Ele começa a direcionar a tua vida, Ele vai começar a alinhar a tua vida. Coisas que estão desalinhadas na tua vida, Deus vai começar a alinhar na tua vida. Eu tenho essa palavra para deixar para você nessa tarde. Faça uso dessa palavra, não deixe passar despercebido, não seja uma terra infrutífera, seja uma terra fértil, que Deus com certeza vai fazer a sua obra. Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus.